meu nome é Dani, eu sou administradora de uma página no Instagram chamada Feminismo e eu criei esse canal para ter mais um tipo de contato com os meus seguidores, pelo tamanho da demanda e tudo mais. E hoje eu vim aqui fazer um novo vídeo, mas antes disso eu quero pedir para vocês deixarem um like, se inscrever, dar um feedback do que vocês acharam do vídeo, do que vocês acham que pode melhorar. Eu ainda tô me acostumando e, na verdade, a minha intenção é fazer vídeo em pé. Só que, primeiro, eu tô muito cansada fisicamente, tô alguns dias aí tive alguns dias punks. E também, por conta do conteúdo do vídeo hoje, eu não tava me sentindo muito bem pra falar disso em pé. Hoje eu vim falar sobre a Marielle Franco. Na verdade, eu estou gravando, inclusive, esse vídeo na madrugada mesmo, porque é a hora que eu consigo. Então, hoje é a madrugada mesmo, do dia 13 para dia 14 de março de 2019. E faz exatamente um ano, né? Na verdade, vai fazer à noite, às 9h30 mais ou menos, que a Marielle e o Anderson, que era o motorista, no dia, foram assassinados brutalmente no Rio de Janeiro. Bom, primeiro de tudo, eu quero voltar um pouquinho na época em que a Marielle ainda estava viva. A Mari era uma mulher negra, bissexual, era Criera Maré, como ela se intitulava, e ela era casada com a Mônica Benício e tinha uma filha chamada Luiara. Ela começou a militar pelos direitos humanos em 2000, logo depois que uma amiga dela, uma grande amiga dela, foi assassinada numa troca de tiros entre policiais e traficantes da Maré. E logo depois que a Mari começou a militar pelos direitos humanos, ela entrou na Faculdade de Ciências Sociais na PUC. E logo quando ela se formou, ela ingressou na UF para fazer mestrado em administração pública. Então a Mari, além de ser uma mulher que era política, ela tinha mestrado, era uma mulher estudada. Você vê, ela tinha Ciências Sociais e Administração Pública. Duas faculdades que te dão uma base educacional, né, uma base muito boa para o cargo que ela estava ocupando de vereadora. Em 2016, a Mari se candidatou. A Mari trabalhava com frete, na verdade, né? E em 2016, ela se candidatou a vereadora na cidade do Rio de Janeiro. E, para algumas pessoas, né, acho que maldosas, talvez com uma tentativa de merecer o trabalho da Marielle, de merecer a memória dela, fazem esse questionamento de quem é Marielle? Marielle nem era conhecida. E, bom, ela era conhecida assim, porque, além de todos os feitos dela, até então, em 2016, ela recebeu 46 mil votos. Ela foi a 5ª vereadora mais votada, né, no caso do Rio de Janeiro, e foi a 2ª vereadora mais votada do Brasil, a 2ª vereadora mulher mais votada do Brasil. Então, politicamente, ela já tinha um nome de peso, porque ela foi um feito, né, para uma pessoa que as pessoas que dizem por aí que era desconhecida e que não era ninguém, né, ela tinha um eleitorado muito grande. E não só as pessoas que elegeram a Mari, como eu, que sou aqui de Petrópolis, que é uma cidade serrana, né, do estado do Rio, acompanhava o trabalho dela desde 2015 para 2016. Em 2016 eu já acompanhava bastante. A Mari, enquanto vereadora, redigiu 16 projetos de leis, sendo que 2 deles foram aprovados enquanto ela estava viva e 5 foram aprovados depois da morte dela no aniversário de 5 meses. Ela também participou da Comissão de Defesa da Mulher, que fazia o monitoramento da intervenção federal no Rio. A Mari foi brutalmente assassinada dia 14 de março de 2018, mais ou menos 9h30 da noite. Ela estava saindo de um evento, inclusive no dia o meu namorado estava assistindo a live que estavam tendo, porque eu acho que ela botou, ou alguma mídia, não sei se foi alguma mídia ativista, botou fazendo uma live de onde ela estava, e aí ele chegou a ver, não assistiu completo, mas estava vendo que ela estava, e logo em seguida, uma hora depois, meia hora depois, não lembro mais, eu abri o Instagram rápido e vi que ela tinha acabado de morrer, tipo, tinha acabado, tava assim, urgente, e assim, tinha acabado de acontecer, e eu falei, Lipe, a Marielle. Aí ele, como assim? A Marielle morreu, Felipe. Ele, como assim? Eu tava vendo ela agora, que morreu, não, isso é fake news, não morreu. Aí eu entrei no Twitter, entrei no Facebook, ele saiu entrando um monte de coisa, e aí, era verdade. E aí era verdade, ela realmente, como vocês sabem, tinha sido assassinada, ela sofreu 4 tiros e infelizmente também o motorista, o Anderson, estava dentro do carro, mas agora a gente fala de um ano depois de tudo, a gente sabe que a morte dela foi planejada e infelizmente o Anderson estava lá, então o tiro era para acertar a Marielle e ele estava como ele estava no mesmo carro, ele acabou indo embora junto, né? Por que é importante falar de Marielle e por que é importante falar da memória de Marielle e não deixar que tenha sido em vão, né? A Marielle sempre lutou enquanto militante
pro direito da população negra, da população LGBT, das mulheres, e ela, e principalmente também, né, do pessoal da periferia e etc., por ela também ser representante de todas essas categorias, né. E aí, a Mari, ela lutou por muitos de nós, ela falou, deu a voz a muitas pessoas e protegeu muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Então, como não proteger uma mulher negra que se candidatou, ocupou um espaço e nunca baixou a cabeça, enfrentou e denunciou diversas atrocidades no Rio de Janeiro, inclusive as milícias, e por isso foi brutalmente assassinada, porque tem gente que fala que não, mas a morte dela foi encomendada, e é por isso que a gente, além de querer descobrir, porque como a gente sabe, 2 pessoas foram presas, a gente não iria descobrir somente quem matou, porque a morte dela foi encomendada. Então a gente quer saber quem mandou matar a Marielle. 2 pessoas foram presas, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, um é PM aposentado e o outro é ex-PM. 2 pessoas com histórico violento, né? E aí, quando a gente fala sobre a morte da Marielle, a gente não tem como esquecer da parte que, logo após ela morrer, páginas, né, com uma intenção maldosa, maliciosa, começaram a soltar que a Marielle se relacionava com bandidos, que a Marielle era, enfim, se relacionava com N pessoas, né, inventaram N pessoas, que ela defendia bandido. E não, gente, ela não defendia bandido, a Marielle defendia os direitos humanos, ela defendia a dignidade, né, para as pessoas. E isso vai além do só o que vocês chamam de bandido, né? Porque qualquer pessoa pra vocês que é presa já é bandido sem nem ao menos investigar. Muitas pessoas morrem e são inocentes. É confundido com bandido, mata e depois pergunta. E ela denunciava isso, ela denunciou muito isso, ela enfrentou. A Marielle incomodou. E também acho que não foi só uma morte porque ela estava incomodando, como também para passar uma mensagem. E logo em seguida começou de maneira maliciosa, né? Eu acredito que até por questões como duvidosas, as pessoas começaram a divulgar que a Marielle veio bandido, era envolvido com bandido, não prestava, que ela era isso, que ela era aquilo. Diversas fake news, pessoas tentando sujar a imagem da Marielle. E eu falei isso no meu último vídeo, pra quem quiser dar uma olhada, que eu falei sobre o 8 de março, Dia da Mulher, que quando uma pessoa negra morre, é muito fácil adotar o discurso de que ela era uma pessoa má, que ela era, no caso, bandido, né? Que ela era um bandido, do que é muito fácil colar, é muito fácil vender essa ideia, é muito fácil as pessoas comprarem. Porque, por conta do racismo, né? Porque as pessoas facilmente acreditam que uma pessoa negra não tem uma boa índole. Por conta também da ideia de ser uma mulher que chegou antes chegou, como assim uma mulher como ela chegou antes chegou, ela tem que ter feito alguma coisa, se envolvido com alguém de alguma forma. E também por conta dessa ideia de tentar criminalizar, né? Todo mundo que é contra essas pessoas que hoje dominaram a internet. Então, essa tentativa de sujar a imagem da Marielle, ela foi comprada, né, por muitas pessoas e foi vendida durante todos esses 365 dias, desde que ela morreu, 364, né, completou. E, inclusive, acho que rolaram processos aí por calúnia, difamação e, gente, olha o quanto que isso é problemático, né? Vendeu-se a ideia de que uma mulher merecia morrer. Vendeu-se a ideia de que, nossa, não aguento mais ouvir falar dessa mulher, que era melhor enquanto ela estava viva, porque eu não tinha que ficar ouvindo falar dela. Era melhor quando ela estava viva, porque ela estava viva, porque ela tinha vida, porque ela lutava por quem não tem voz, por quem o Estado esquece, por quem esses políticos corruptos não olham. Então era importante ela estar viva por isso. E assim, é um Ctrl-C e um Ctrl-V, as pessoas copiam e colam, sem nem saber, sem nem procurar. Muitas pessoas às vezes falam, ai não, mas é porque eu já ouvi falar que ela era isso. Mas eu falo, camarada, tu ouviu falar isso e tu não pesquisou e tu tá reproduzindo isso por quê? Saca? E é muito perverso, né? Porque as pessoas não pensam que poderia ser com elas. E eu acho que a gente não tem que pensar, ai, poderia ser comigo. Na verdade, é com o outro e eu tenho que respeitar de qualquer forma. Mas é muito fácil criminalizar, né? Como eu disse, um negro, uma pessoa negra. Também se for mentira que eu tô postando, eles pensam assim, sabe? Isso é doloroso, porque você não respeita a morte de uma pessoa, você não respeita a honra, a dignidade, e você também não respeita a família. Porque, como eu falei, ela era casada, ela tinha filho, mas ela era casada com uma mulher, né? Ela era bissexual. Então tem toda essa problemática, toda essa resistência do conservadorismo em olhar pra Marielle e reconhecer que ela era uma mulher foda, entende? Então, quando a gente fala de Marielle e a gente fala que é importante a gente denunciar e descobrir quem mandou matar a Marielle, porque ela estava ocupando um espaço de poder público, ela era uma vereadora. Quando a gente fala, precisamos descobrir quem matou Marielle, quem mandou matar Marielle. Por quê? Ela chegou na política, ela era uma mulher na política, ela alcançou e ela dava voz para as pessoas, para as minorias.
a partir do momento que tentam calar, e eu já vou voltar nesse tentam calar uma voz como a de Marielle, eles estão tentando passar a mensagem que uma voz que denuncia a milícia, que denuncia as atrocidades do Estado, que denuncia a violência, deve ser calada. Eles tentam calar essa voz. E aí eles estão dizendo, mandando um recado, que quando uma pessoa está denunciando isso tudo, ela está incomodando e ela não pode, ela tem que ficar quieta. Eles estão dizendo que a voz das minorias, as pessoas têm que ser invisibilizadas e têm que se calar e têm que abaixar a cabeça. Eles estão mandando esse recado pra gente, que a gente não tem voz. E quando a gente tem voz, eles vão nos calar. É uma mensagem de medo. E é uma mensagem de medo, inclusive, pros políticos que tentam, de alguma forma, mudar o que nós vivemos. E aí, vocês têm que provar que talvez, se você falar assim, não, mas eu acho que ela não era uma política honesta. Então me prova que ela não era uma política honesta. Vocês não têm prova contundente, não existe prova. Existe corrente, existe essa tentativa, porque veio de uma narrativa de uma página de conservadora aqui do Brasil, que logo depois a morte dela começou a fazer isso, né? Vamos tentar deslegitimar e tentar diminuir a voz e a potência dessa mulher. Só que eu falei, tentaram, né? Tentaram mesmo, porque assim que aconteceu a morte dela, né, que ela morreu, o caso repercutiu. O Brasil, no dia seguinte, não vou falar 100% parou, mas parou em muitos lugares. Aqui em Petrópolis, que é uma cidade mega conservadora, que é uma cidade mó, assim, teve muita gente na praça. Praça é essa, galera, que eu vou lembrar vocês, que foi a praça onde foi exibida aquela foto. Essa foto foi tirada aqui em Petrópolis, do governador Wilson, o Rodrigo e o Daniel, que são os dois deputados, e o Witzel, eu não sei falar sobre o nome dele, o Witzel, que é o governador aqui do Rio de Janeiro, e os dois deputados, um federal e um estadual, que foram eleitos também, inclusive tiveram muitos votos aqui na minha cidade. Aquela foto neles, exibindo a placa dela como se fosse um troféu quebrado, do tipo, olha o quanto que nós somos, maravilhosos, né? Nós somos, caraca, másculos. Nós quebramos a placa que a esquerda comunista implantou aqui, colocou e, nossa, olha. E o Wilson tá lá, falando no microfone, e tá aquela foto horrorosa que todos, ou se não a maioria, eu vou deixar um link aqui também na descrição do vídeo com essas notícias, tá? Eu vou deixar vários links pra vocês acompanharem, inclusive o link do site das leis, da Mari e tudo, porque eu não quis me aprofundar e falar, porque eu tô dando essa geral nesse assunto. Então, você vê que esse discurso, essa narrativa, foi adotado por muitos desses conservadores, desses políticos que são representados pela maioria, né, e vamos dizer, não maioria, mas pela uma grande parte da nossa população, e que na verdade hoje eu acho que não representam tanto assim, porque já muitos deles já mostraram a cara, e tem muita gente já olhando e falando, cara, fui enganado. Não adianta falar que não, pode ter gente que tá gostando, que não gostava antes e agora tá gostando, pode. Não tô negando isso, até porque eu não tenho nem números, e eu não sou como certas pessoas que gostam de adotar um discurso fácil e nem muito menos inventar números, porque pra que eu vou ficar inventando uma coisa que não é verídica, né? Vai só prejudicar o meu discurso, até mesmo porque vocês, se eu tô falando aqui, eu tô apresentando fatos, e se eu começar a apresentar fake news, aí eu me misturo com eles, aí eu posso me sentar junto com eles, porque eles são dessa forma. Obviamente que eu não tô dizendo que ninguém nunca possa, sei lá, cair numa coisa ou outra, pode acontecer com qualquer um. Agora, permanecer na maldade fazendo isso, um tanto complicado, vocês não concordam? Então, por isso que a gente faz essa denúncia e faz essa cobrança, e pra mostrar também toda essa situação que tá acontecendo, enquanto ela se entrelaça, enquanto essas pessoas se encontram nessa história. E aí, quando a gente fala que a história tá entrelaçada, é porque um dos caras que foram presos morava no mesmo condomínio que a família do nosso atual presidente mora, e também todas as questões de ter foto com o outro, com todas essas pessoas que estão envolvidas, inclusive o governador do estado do Rio de Janeiro. Então, essa história, e aí eu não estou inventando, porque como eu estou falando pra vocês, eu não posso inventar e nem criar uma narrativa, só estou expondo os fatos, tá? Então não me venham dizer que eu estou fazendo de alguma forma, provocando algum tipo de ataque, porque na verdade eu estou expondo os fatos. Expor os fatos de que essas pessoas tiveram sim uma relação. Agora, eu não sou delegada, eu não sou juíza, eu não sou advogada, eu não sou nada disso, eu só estou expondo, replicando, e eu vou também deixar os links por aqui pra ninguém dizer que eu estou inventando, tirando algo da minha cabeça, ok? E aí, quando a gente fala tem essa tentativa, a narrativa inclusive da família do nosso presidente, de deslegitimar, o Eduardo esses dias postou, antes da morte dela, ninguém a conhecia. E como eu disse aqui no meio e início do vídeo, como assim 46 mil pessoas conheciam com certeza a Marielle, porque votaram nela, e fora os simpatizantes, as pessoas que a conheciam acompanhavam o trabalho, admiravam de longe como eu admirei. E aí eu tô falando do mínimo, tá? Então assim, você tá diminuindo 46 mil brasileiros, é isso? Ou e mais do que isso, mas aí vamos usar a base dela aí, 46 mil no mínimo. E a Marielle trabalhava, né? Eu acho que isso deve incomodar também, o fato dela ter trabalhado e ter esse trabalho reconhecido. E aí agora eu quero falar um pouco, talvez, da minha parte pessoal, né?
de por que isso é tão emocionante, talvez por isso que eu fico tão comovida com a história. Eu sempre me identifiquei com o trabalho dela desde que eu a conheci. Na campanha de 2016, assim como nas outras campanhas, eu sempre leio sobre todos os candidatos que estão assim, mais em evidência. Eu li muito sobre a Mari e eu falei sobre ela, conversei com várias pessoas do Rio sobre a Mari, porque, pra quem não sabe, eu também sou militante de movimentos sociais aqui em Petrópolis. E aí, politicamente falando, eu sempre militei aqui na cidade nas pautas de movimentos sociais, direitos da mulher e todas essas coisas. Então, de alguma forma, eu sempre procurei saber sobre mulheres da política, né? E isso me inspirava e me inspira até hoje. E aí, eu comecei a ler sobre a Mari e eu me apaixonei, assim, eu falei sobre ela para muitas pessoas do Rio. Como eu não podia votar, eu de alguma forma tentava falar, divulgar o trabalho dela. E eu comecei, e aí eu a seguir no Instagram, obviamente para acompanhar, assim que ela ganhou, para acompanhar o trabalho dela, que era uma forma mais fácil. E também acompanhava nas outras redes sociais, enfim, acompanhava o trabalho dela. E no site dela também. E aí um belo dia eu descobri que ela me seguia. Eu acho que ela começou a me seguir porque eu falei de um projeto dela, algo assim. E no dia, eu na época tinha muito pouco seguidor, assim, comparado ao que chegou hoje. E ela lembra que acho que ela foi a primeira, assim, famosa que me seguiu, porque na época ela tava, tipo, era uma vereadora, ela tava me seguindo, ela comentou na minha postagem, ela mandou uma mensagem, e aquilo eu achei incrível, eu falei, nossa, mas, pô, por que ela fez, o que fez nela, despertou nela essa vontade de me seguir? Pô, uma vereadora com tantos votos, uma mulher assim incrível, eu lembro que eu me emocionei, porque foi um dos primeiros starts, eu falei, cara, pô, eu tô falando alguma coisa legal, né? Porque se ela tá me seguindo, e parece que você acaba criando um laço emocional com essa pessoa, também por ela ser algo que, assim, militante, ela é mãe, ela é mulher. Ok, eu não sou negra, eu não sou da maré, e também não sou bissexual, mas ela de alguma forma, eu me via nela muitas das vezes, de tipo, de tá ali querendo lutar também, tá querendo dar voz, tá querendo também ter voz, e tipo, eu falava, me inspirava, ela era minha inspiração master na política, e inclusive ela trabalhava muito isso de incentivar a ter mulheres na política, e hoje a gente tem esses frutos, né, a gente tá colhendo esses frutos, a Dani Monteiro, Thalíria Petroni, Renata, essas mulheres negras lá, né, nos representando e representando Marielle. Então, foi o que o Freixo falou no dia 12 de março, que tem que haver uma CPI das milícias, tem que investigar o porquê e o quanto que ela interfere na política aqui do estado do Rio de Janeiro, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, e entender até onde, na verdade, o quão podre, né? Até onde quem está envolvido e até onde isso interfere a vida dos cidadãos do Rio de Janeiro. Então, assim, o Freixo foi categórico, vou botar também essa entrevista aqui, porque eu acho que talvez tenha alguém que queira ver. E eu vou terminar com um texto escrito logo após a morte da Mari, ano passado. Foi escrito pela Ellen Lima e infelizmente ele é válido até hoje, porque tem muita gente que fica indignado quando a gente fala da morte dela e fala, ai, mas morre gente todo dia. Ou se não usa outras mortes pra falar, ah, mas morreu fulano, e por que vocês não estão falando? Mas também a pessoa não fala, ela só cobra, né? Mas assim, por que a gente fala sobre a morte da Marielle e tipo, dá um destaque pra ela? Então eu vou ler esse texto, que eu acho que ele ainda é válido e é importante. Você, que não conhecia nem nunca ouviu falar em Marielle, tudo bem. Mas se você está indignado porque morre um monte de gente todos os dias e ninguém faz nenhum estardalhaço, eu vou te explicar o que a morte de uma pessoa como Marielle significa. Sim, morre um monte de gente todos os dias, principalmente negros, pobres e dentro de favelas. Ninguém faz estardalhaço, mas ela fazia. Todos os dias. Era a causa dela. Ela morreu porque ela fazia esse estardalhaço que você está reclamando. Calar a Marielle é querer que ninguém faça estardalhaço, por todas as vidas que importam. E sem esse estardalhaço, segue essa guerra, segue o genocídio, e nossos governantes seguem fingindo que tá tudo normal. Precisamos de mais 10, 100, 1000 Marielles fazendo estardalhaço. Eu quero dizer que a Marielle está presente no coração de cada pessoa que a admirava, que a entendia e que talvez pode até não admirar ela enquanto posição política, mas que sabia que ela era uma mulher de caráter, ou que se você tem minimamente um coração e sabe que a morte brutal dela foi um crime bizarro e bárbaro, ela vive com a gente, vive no coração e vive na voz de Thalírias e Danis e todas as mulheres que bom, foram eleitas e podem dar a voz também, porque essas mulheres também fazem estardalhaço. E não só elas, mas eu tento da minha forma fazer estardalhaço, a Jade, amigas minhas que estão sempre aí se posicionando e não abaixa a cabeça desde um tempo aí tenebroso que a gente passou, foi pra rua, a gente botou a cara e bota a cara. Então é isso, pessoal. Eu já falei pra vocês curtirem, comentarem, compartilharem esse vídeo, se inscreverem no canal. Óbvio que
a vida de Marielle importa, assim como a vida de muitas pessoas importam, vidas negras importam, então a gente não vai se calar não. Acho que mesmo que tentem nos calar, sempre vai ter alguém pra gritar, sempre vai ter alguém pra falar, pra expor, pra lutar, pra denunciar. E é isso, vamos fazer estardalhaço e vamos ser Marielles. E um beijo. Valeu, galera. Fui!